Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar sobre as relações. Eu vim aqui para falar sobre uma coisa que eu acredito que todo mundo já viveu ou já presenciou na vida, que é as relações ruins, relações tóxicas, abusivas. Como que a gente pode identificar isso? Como que a gente pode viver melhor, se afastar, diluir tudo isso dentro da gente? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Tati. Sejam todos muito bem-vindos e acomodem-se para mais uma sessão aqui do nosso Terapia de Salão. Quando eu resolvi abordar esse assunto das relações, eu tratei isso de forma muito pessoal. Porque eu acredito que nada como a gente falar da gente mesmo, das relações que a gente já vivenciou, das coisas que a gente tem muito conhecimento sobre o nosso sofrimento. Porque quando a gente fala do outro, a gente só tem uma visão, que muitas vezes é a visão que a gente tem sobre aquela pessoa ou a versão que aquela pessoa conta pra gente. Isso pode embasar nas nossas experiências, isso a gente pode levar como bagagem pra gente, mas o que a gente tem, a maior complexidade e o maior entendimento é sobre aquilo que a gente viveu. E é exatamente por isso que eu vou tornar esse vídeo altamente particular. Como eu consegui identificar algumas relações que não me pertenciam e como eu consegui colocar alguns limites. Hoje eu tenho 34 anos. E eu me considero, assim, no início desse processo de evolução, nesse processo de autoconhecimento. Isso ainda tá muito pequeno dentro de mim. Então, assim, é impossível que a gente tenha um conhecimento amplo sobre tudo. E quando eu falo sobre a relação, esse vídeo ser uma relação pessoal, é porque eu vim falar pra vocês como eu identifiquei algumas relações, como eu identifiquei algumas coisas ruins, alguns vícios, algumas relações, alguns ciclos viciosos e como eu consegui colocar fim dentro dessas relações. Primeiro, o que me ajudou muito nesse processo foi a terapia. A terapia, ela conseguiu fazer com que eu compreendesse essas relações e que eu validasse aquilo que eu sinto. Porque a gente muitas vezes bagunça o que vem do outro e o que é nosso. E muitas vezes, algumas pessoas conseguem colocar a gente dentro daquela teia delas. Algumas pessoas têm problemas com relacionamentos e elas transferem isso pra gente. E a gente começa a perceber assim, será que eu sou assim? Às vezes uma pessoa tem uma visão sobre a gente que é dela, que é uma visão particular. E ela começa a tratar a gente daquela forma e a gente pensa, será que eu sou assim? Será que eu sou essa pessoa mesmo? Eu já falei muito disso na minha terapia. Porque muitas vezes as pessoas me tratam de forma igual, assim. Eu tenho relacionamentos que as pessoas vêm me tratando de forma igual, e que eu falo assim, será que eu sou essa pessoa mesmo? Porque se tá todo mundo me tratando assim, a gente começa a perceber que existe alguma coisa que a gente precisa mudar. E isso sempre foi muito validado pela minha psicóloga. Ela sempre deixou muito claro pra mim que é eu que tenho que ter essa percepção sobre mim. E que eu não tenho que basear aquilo que eu vejo sobre mim na percepção do outro. O outro percebe só aquilo que eu mostro. O outro não tem uma visão 100% sobre a gente, um conhecimento sobre as nossas dores, sobre tudo aquilo que a gente passou. Então é impossível. Então a primeira coisa que a gente tem que parar, a gente achar que a gente é aquilo que os outros falam que a gente é. Ser permissivo quanto a isso, porque assim, muitas vezes a gente valida o comportamento do outro. E a gente não percebe isso, e a gente começa a achar que a gente é aquilo que a gente está sendo taxado, e a gente não é. Então, para pensar. A gente mostra para as pessoas um pedacinho só daquilo que a gente é. Ninguém conhece bem a gente tanto quanto a gente. Os nossos pensamentos, o que a gente faz quando a gente está sozinho, o que a gente pensa no nosso íntimo, é tudo muito particular. E isso, só a gente tem conhecimento. Nenhuma outra pessoa pode julgar aquilo que a gente é ou colocar um rótulo na gente. A gente também não tem que permitir que isso seja colocado. E assim, gente, como eu consegui identificar as relações ruins na minha vida? Através de discussões que foram acontecendo. As pessoas não pensam igual. Então a gente não tem como ter um 100% de encaixe. A gente não tem como estar ali 100% alinhada com uma pessoa. As pessoas são diferentes, elas pensam diferentes porque elas trazem dentro da vida delas a bagagem delas. E isso é válido para elas. Elas precisam resolver, elas precisam avaliar, elas precisam diluir e fazer terapia. Só que a gente não pode tomar isso pra gente.
A gente não pode basear aquilo que a gente quer, aquilo que é legítimo pra gente no comportamento do outro. E, gente, autoconhecimento, terapia, a partir disso, você vai conseguir lidar melhor com as suas relações. E por que eu vim hoje fazer um vídeo sobre relações ruins, vamos dizer assim? Porque eu venho passando por um processo de relações ruins na minha vida. Eu venho passando por um processo de afastamento de algumas relações ruins e de um processo de junção com outras pessoas que estão dentro da mesma frequência que a minha. Isso não significa que eu goste menos ou mais de algumas pessoas. Significa apenas que eu estou respeitando o meu processo. E que quando você se afasta de algumas relações, conscientemente, mesmo sentindo falta das pessoas, é porque você está preservando essa relação. Porque existem relações que elas só vão se afundar através de brigas, de intrigas, de coisas que você vai machucar o outro e o outro vai te machucar. E isso vai gerando uma coisa cada vez mais ruim porque você tem o sentimento de posse sobre aquilo. Aquilo é muito seu, entende? A gente tem muito sobre isso dentro das nossas relações. É o meu marido, é o meu namorado, é a minha amiga. E nada nos pertence, a não ser a gente mesmo. E muitas vezes nem a gente mesmo nos pertence. Entende? Então, assim, a gente precisa compreender que cada pessoa traz dentro dela a bagagem. Só que isso não valida o comportamento, muitas vezes, tóxico que elas têm com a gente. A gente precisa entender que a gente pode, sim, e deve se livrar de algumas relações ruins e que isso não implica no sentimento que a gente tem por essas pessoas. Mas não significa que aquela pessoa nunca mais vai fazer parte da sua vida. Muitas relações que a gente tem, às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente vai para caminhos diferentes para se encontrar lá na frente. Porque talvez com aquela pessoa você não teria toda a bagagem que você vai criar ou criaria com outras pessoas. Então eu acredito muito nisso e é uma coisa que eu vim tentar passar para vocês com a maior veracidade do mundo. Crie relações, compreenda essas relações. É através das relações que a gente se conhece, porque é muito mais simples a gente enxergar o erro do outro do que o nosso. Enxergue no outro aquilo que você precisa mudar em você. Não seja permissivo dentro de relações, nem por todo o amor do mundo. Não se diminua para caber no mundo de ninguém. Não permita que as pessoas abusem de você psicologicamente, nem fisicamente, nem de nenhuma forma. Você é a única coisa que você tem. E você é a coisa mais importante que você tem. Através de você, outras pessoas vão poder vivenciar coisas melhores. Então entenda qual é o momento de se afastar e qual é o momento de recriar laços. Um afastamento não significa um rompimento definitivo. Compreendam isso. Se conheçam, se amem e se permitam viver coisas novas. Mas não permita que ninguém monte ou bagunce a cabeça de vocês. Não permita que as pessoas façam o que queira com vocês. Não permita que as pessoas tragam a bagagem delas e depositem em cima de vocês e que vocês tenham crenças tão limitadas que acreditem que a coisa melhor e mais certa é permanecer dentro de relacionamentos abusivos e destrutivos. Sejam eles com maridos, com mulheres, com homens, com qualquer pessoa. Não permita relações abusivas. Sempre. E em qualquer sinal de agressividade, em qualquer sinal de uma atitude que vocês não estejam gostando, conversem, denunciem, fale abertamente sobre o assunto. Não seja vítima de pessoas. Não sejam vítimas de relacionamentos abusivos. Isso precisa acabar. A gente precisa começar a criar relações mais saudáveis pra gente. E a gente só faz isso estando bem com a gente mesmo. Eu quero agradecer muito a todo mundo que assistiu os meus vídeos. Eu quero agradecer de coração as pessoas que me mandam mensagem, as pessoas que me seguem. Pra você que tá assistindo esse vídeo agora, eu também tô lá no Instagram, como Terapia de Salão. Eu vou deixar aqui embaixo, o link também tá aqui na descrição. Entra lá, eu tento postar conteúdos diariamente.
falando sobre muitos assuntos, sobre as terapias, sobre terapias alternativas, autoestima. Então entra lá, segue a gente, que você vai ter um conteúdo muito mais amplo, um conteúdo e que, na verdade, eu tô criando esse conhecimento e tentando dividir aqui com vocês. Eu agradeço muito, fiquem todos bem e pensem, vocês são a coisa mais importante da vida de vocês. Fiquem todos bem.